Intestino grosso. Seco é a primeira parte do intestino grosso, que tem como função receber o conteúdo vindo do intestino delgado e iniciar o processo de reabsorção de nutrientes e água. Então, lá na transição entre o íleo, que pertence ao intestino delgado, e o intestino grosso, que é a sua primeira porção é conhecida como seco, existe uma válvula. Essa válvula também é conhecida como válvula iliocecal. Tá joia? Quando a gente engole algum objeto, né, principalmente a gente falando de pacientes pediátricos, o maior medo, né, do pediatra é que, né, quando a gente engole um objeto tal, ela passa pela epiglote, aí só tem um caminho, tá? Descer pelo esôfago, passar pelo estômago, passar por todo o intestino delgado e passar por esta válvula iliocecal, que ela é muito estreita, ela é elástica, mas ela é muito estreita. Pode acontecer de uma obstrução por esse objeto, né, nessa região. Aí isso é muito perigoso, tá? Mas se esse objeto conseguir passar por essa válvula iliocecal, aí consegue sair até com uma certa facilidade, né? Ele consegue passar por todo o trânsito do intestino grosso e sai até com uma certa facilidade pela região anal. A segunda e maior parte do intestino grosso recebe o nome de cólon, que vai se subdividir em colo ascendente, colo transverso, colo descendente e colo sigmoide. A gente vai ver isso numa imagem, tá bom? Então vejam, ó. Então eu tenho aqui, né, o estômago, a transição entre estômago e intestino delgado é o duodeno, aí tem toda a parte aqui, né, do jejunum, e a transição entre intestino delgado e intestino grosso é o íleo, né? E entre íleo, que é a última porção aqui do intestino delgado, e o intestino grosso é a região região secal. Então existe uma válvula aqui. Aí é onde eu dei o exemplo para vocês que o objeto que o indivíduo engoliu pode passar por todo o trânsito delgado e chegar nessa região aqui, ó, entupir, né? Ele interrompeu o fluxo aqui. Então a pessoa terá seríssimos problemas. Aí é só mesmo cirúrgico, tá? Aí eu tenho, na região secal, ó, eu tenho o danadinho, né, do apêndice tifoide. Desculpa, apêndice tifoide. Desculpa, nó, horrível isso. É o apêndice do intestino grosso, tá? A gente já comentou sobre isso, né, em sala de aula, é um resquício, né, do processo evolutivo, mas depois eu falo mais propriamente dele para vocês, tá bom? A gente pega um estudo um pouco mais aprofundado. Mas ele evoluiu, né? Ele evoluiu e sobrou somente um resquício de um órgão que era importante há algumas centenas de anos atrás. Eu tenho, né, na transição entre intestino delgado e grosso, eu vou ter uma porção que ela vai ascender, né, ela vai subir, que é o colo ascendente. Esse colo ascendente, ele vai transversar, né, ele vai atravessar toda a cavidade abdominal. Então ele será o colo transverso, ele vai sair da porção direita, né, até a porção esquerda do abdômen. E depois ele vai ter uma porção que vai descer. Então é um colo descendente. Depois ele vai voltar a fazer uma curva para centralizar, né, esse intestino na região do plano médio sagital aqui. Então essa curva saindo do colo descendente para a região anal é chamada de colo sigmoide. Depois do colo sigmoide, ele vai se tornar a última porção do nosso intestino grosso, que é a região do reto e a saída, mais conhecida como região anal.
O ânus é a última e menor parte do intestino grosso, é conhecido como reto, responsável por acumular as fezes até que o ânus as libere, finalizando o processo da digestão. Durante todo o processo, o muco é secretado pela mucosa do intestino para facilitar o percurso das fezes até a sua eliminação. Bom, qualquer problema gastrointestinal, né, que possa, por exemplo, acometer o paciente e retardar essa produção de muco, pode gerar uma prisão de ventre. Né? O bolo fecal ele vai demorar mais tempo para percorrer todo o sistema. Isso, né, pode gerar alguns desconfortos. Né? E a alta produção também desse muco pode gerar a chamada diarreia. Tá? O corpo entende que ele precisa eliminar aquilo que você comeu o mais rapidamente possível. Aquilo não está te fazendo bem. Então o corpo ele aumenta a produção desse muco para que aquele bolo fecal, né, aquele alimento passe por todo o sistema o mais rápido possível e você consiga o eliminar, para que evite mais outros problemas mais graves. Né? Muito interessante essa parte. Né? Aí, para a gente encerrar, nós temos um exercício como sempre, né? Um exercício para ajudar vocês a entender um pouco mais esse importante sistema. Obrigado.